Bailarina capuchina. Tralalero, tralalá. Estas são palavras que não são palavras, que têm inundado a internet, o TikTok e essas redes sociais, nos nichos Gen Z e Gen Alpha. Sim, gente, já existe uma geração a seguir à Gen Z, que é a geração Alpha, para quem não sabe. E estes são os termos do brain rot italiano, que, segundo a Wikipédia, é uma série de memes da internet surrealistas que surgiu no início de 2025 e é caracterizado por fotos absurdas geradas por inteligência artificial que retratam criaturas com nomes pseudo-italianos. E eu tenho que dizer que no topo dos meus 21 anos de idade, eu não faço a mínima ideia do que raios se está a passar com a internet. O meu nome é Duarte, este aqui é o podcast Surtossauro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre brain rot, bad rotting, o que é que estas coisas significam, quão perdido eu estou no meio desta parafernália de coisas indescritíveis que estão a acontecer. E por isso venham comigo e vamos descobrir mais sobre este assunto. Eu há cerca de 2 semanas publiquei lá no meu Instagram uma nota com os meus seguidores a dizer tipo, que eu não fazia a mínima ideia do que era brain rot italiano. E, gente, eu vou contar como é que eu descobri o que é que quer dizer brain rot italiano. Eu estava numa aula, há 2 semanas atrás, e umas colegas minhas disseram bailarina capuchina. E eu já tinha ouvido falar do termo brain rot italiano, já uma vez um colega meu tinha dito, podíamos fazer alguma coisa tipo brain rot italiano. E eu, sinceramente, às vezes, eu prefiro ficar na ignorância, então eu nem perguntei nessa altura, só fiquei assim, tudo bem, podíamos fazer, não iremos, espero. Essa pessoa que estava a dizer bailarina capuchina, perto de mim, virou o ecrã do seu computador e vi uma imagem perturbadora. Uma bailarina de balé com uma cabeça que era uma caneca de capuchino, com uma cara bizarríssima impressa nessa caneca, e eu só fiquei what the fuck. E eu perguntei aos meus colegas que estavam ao meu lado, às minhas colegas na realidade, o que é aquilo? E elas disseram, é o brain rot italiano, a grande moda do momento, não conheces? E eu fiquei muito triste por ter passado a conhecer, sinceramente. Mas sim, pessoas, o brain rot italiano é uma coisa que eu sinceramente não sei explicar, mas eu achei assustador porque eu estava aqui a ler que, pelos vistos, existe uma questão com o meme tralalero tralalá e com o meme bombardino crocodilo, porque estes memes, porque eu acho que isto são memes, né? Eu ainda não percebi muito bem o que é suposto isto ser, mas pelo que eu entendo são memes gerados em inteligência artificial, e o bombardino crocodilo, pelos vistos, foi associado a uma mensagem zionista e foi criticado por ser uma piada cruel sobre o genocídio que está em curso na faixa de Gaza e em outros territórios da Palestina. Pelo que eu percebi, existiram alguns pontos na internet, algumas contas na internet que criaram vídeos que estavam a usar áudios deste bombardino crocodilo e a usar áudios também de bombardeios reais que estavam a acontecer na Palestina. E é nestes momentos que eu fico muito feliz por estar completamente longe de perceber o que é que se está a passar na internet. E pessoas, isto aqui preocupou-me bastante porque eu li isto hoje há bocado, aliás, eu li isto porque eu queria falar sobre brain rot hoje e efetivamente vou falar, mas ao fazer a pesquisa para explicar o que era brain rot italiano e para explicar o que era brain rot, eu descobri que, efetivamente, está a haver uma grande problemática e vários ativistas pela defesa dos direitos das pessoas da Palestina e ativistas que pedem o fim do genocídio que está em curso neste momento, estão a acusar algumas contas e alguns destes memes de brain rot italiano de serem extremamente islamofóbicos e zionistas, e é muito preocupante, não é? Perceber como, com tanta impunidade, nós conseguimos partilhar com tanta facilidade este tipo de conteúdo sem que houvesse qualquer tipo de... sem que haja qualquer tipo de cuidado e qualquer tipo de filtro naquilo que nós estamos a consumir.
E bem, como eu já disse há alguns episódios atrás, a palavra brain rot foi nomeada pela Oxford a palavra do ano 2024. E segundo a Oxford, vou fazer aqui uma tradução direta e livre em tempo real, é a suposta deterioração o estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente como resultado de um sobreconsumo ou um consumo excessivo de material, particularmente conteúdo online, que é considerado frívolo ou pouco desafiante. Ou então algo que é considerado provável de provocar deterioração mental. E esta palavra brain rot, junto com esta questão toda da popularização do brain rot italiano, ela preocupa-me um pouco. Primeiro porque eu compreendo que a questão do brain rot, há algumas razões científicas para nós acreditarmos que ele não é só uma grande anedota, não é? Ou seja, há razões científicas sim, e há estudos que já estão a ser feitos na área que indicam que efetivamente o consumo rápido de conteúdo nas redes sociais pode levar a alguma deterioração do nosso estado mental. Mas eu nem quero tanto entrar pela parte científica, porque eu não faço ciência, né? Como vocês sabem, eu só falo para a internet. Eu quero falar sobre a minha percepção. Oh não, acabei de despejar a minha água no chão, gente, um momento. Mas eu gostava mesmo era de conversar um pouco sobre os efeitos que eu sinto que o consumo excessivo de conteúdos nas redes sociais traz para a vida das pessoas no planeta Terra neste momento. E porquê é que eu estou a dizer as pessoas no planeta Terra neste momento? Porque eu acho que há um desgaste do discurso de que o brain rotting é uma coisa presa a uma geração. Os meus avós fazem scroll infinito nos reels do Facebook. Eu vejo no autocarro idosos a fazer scroll infinito no TikTok. Hoje em dia criou-se esta ideia, que é quase aquela ideia meia velha do Restelo, de que os jovens estão sempre presos às redes sociais, mas isso é uma grande mentira, não é? Há uma grande mentira semi-conservadora de que o consumo de conteúdo rápido e o consumo deste conteúdo frívolo, deste conteúdo fácil, deste conteúdo de pouca qualidade e de fácil acesso, há uma grande mentira convencionada entre as pessoas de que ele está preso a uma certa geração ou a uma certa faixa etária. Eu tenho que concordar, apesar de tudo, de que é óbvio que eu penso que crianças que crescem com acesso ilimitado às redes sociais e com acesso ilimitado ao TikTok vão ter consequências graves disso a longo prazo. Estou completamente de acordo com esse facto. Agora, não sou capaz de dizer que o brain rotting e de que o excesso do consumo de conteúdos rápidos, de conteúdos de fácil acesso e de conteúdos com pouco conteúdo, porque na realidade é isso que eles são, estou longe de acreditar de que eles fazem parte de uma específica faixa etária ou de uma específica geração. O brain rotting é bastante comum entre uma boa parcela da população humana e eu acho que isso é uma boa razão para nós questionarmos-nos e para nós preocuparmos sobre os efeitos que ele pode ter nas nossas relações e os efeitos que ele pode ter nas nossas vivências e mesmo no nosso conforto. Um dos problemas que eu sinto no que toca a brain rotting é que eu sinto que todas as pessoas que eu conheço que são mais próximas e que passam mais tempo e que consomem com mais frequência esse tipo de conteúdos, também são pessoas que, regra geral, têm menos paciência, são pessoas que, regra geral, têm mais dificuldade em concentrar-se e são pessoas que, regra geral, são mais dependentes do telemóvel e mais dependentes de estarem presos a um dispositivo, ou seja, não conseguirem fazer atividades em que eles precisem de largar esse dispositivo. E isso é toda uma questão muito complexa, porque efetivamente não é como se fosse culpa de certas pessoas elas estarem presas a este tipo de dispositivos. Não é uma coisa que nós podemos fazer pela ação individual. Eu tenho dificuldade em largar os meus dispositivos e é uma coisa que eu detesto, ou seja, eu detesto entrar daquele scroll infinito. Eu nem sequer sinto prazer nesse facto. Simplesmente o facto de que aquilo são vídeos muito curtos que nos chamam muito a nossa atenção fazem com que eu instintivamente só comece a deslizar porque tem muitas cores e tem muito conteúdo e mesmo que me cause muitas vezes um grande desconforto estar naquela situação, eu mesmo assim não consigo largar os meus dispositivos. E isso é uma coisa grave. Muito grave.
Por um outro lado, há toda uma facção da internet que procura ir num caminho contrário àquele que eu estou aqui a tentar traçar, que é o caminho da romantização deste tipo de conteúdos. A questão do bed rotting, que é uma trend que surgiu no TikTok, em que basicamente sugere que as pessoas, de certa forma, façam uma rotina de preparação, ou seja, guardar comida de plástico, não é? Tipo fast food, snacks, tipo batatas fritas, Doritos, gomas na cama, manter tipo uma garrafa de água de grandes quantidades ao lado da cama e para poderem estar hidratados e alimentados enquanto passam o dia no telemóvel ou a ver televisão. E há um certo desconforto em tudo isto para mim. Não é? Causa-me alguma estranheza compreender do quão fácil este tipo de discurso permeia entre a minha geração, porque este sim, não é? Ou seja, esta questão da romantização e esta questão do bed rotting, eu concordo que ela é mais presa sim à geração Z, mas é preocupante perceber como há pessoas que consomem conteúdo que consiste em dar às pessoas ferramentas para que elas consigam passar mais tempo a consumir conteúdos online de qualidade duvidosa. E pessoas, é um problema grave a forma como estas redes sociais nos utilizam como mercado, não é? Porque nós somos um produto no meio disto tudo. Basicamente eles compram o nosso tempo e eles compram a nossa atenção e eles vendem a outras empresas em troca de publicidade. E é muito triste pensar como a maior parte das pessoas não compreende, e de novo, sem culpa, porque nós não temos culpa de não compreender que estamos a ser transformados em produtos, mas é muito preocupante entender que a maior parte das pessoas não compreende que isso pode ter problemas graves na nossa saúde e no nosso conforto, no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, e que isso também tem um problema grave sobre a autonomia dos nossos corpos. Claro, é discutível, nós podemos pensar sobre a ótica de, não, se nós temos autonomia sobre os nossos corpos, então eu sou livre de fazer esse bed rotting. Inclusive eu selecionei aqui para vocês a definição de bed rotting. Segundo a Wikipédia, bed rotting é quando uma pessoa fica na cama por um dia inteiro sem tentar participar de tarefas ou atividades diárias. E este conceito ele enfatiza o tempo para descansar, recarregar e aproveitar atividades como ver televisão, ler ou fazer scroll pelas redes sociais sem a pressão de ser produtivo. E pessoas, eu compreendo muito esta questão da produtividade e do facto, já falei sobre isso até num dos episódios deste podcast, sobre como nós vivemos numa sociedade onde de repente tudo aquilo que nós fazemos foi transformado num ato de produtividade. Se eu vou ver filmes é para meter conteúdo no Letterboxd, se eu vou ler livros é para meter no Goodreads, se eu vou ver séries é para meter no TV Time, se eu vou ver anime é para ver no Anime Drama List, né? Assim uma cena, no My Anime List, se eu vou fazer uma atividade ao ar livre é para meter um story no Instagram, se eu vou correr tenho que ter um Garmin para fazer o meu percurso e meter um mapa na net, não é? Ou seja, nós passamos este processo realmente em que tudo aquilo que nós fazemos quase que tem que ser espremido num certo conteúdo ao final do dia, e essa percepção e essa relação que nós temos com as nossas atividades é preocupante, não é? É preocupante perceber que as pessoas vão ao restaurante e tiram fotos a todos os pratos que comem num restaurante e ninguém sabe bem para quê. E a questão é produzir conteúdo para as redes sociais? Que tipo de conteúdo é? Qual é o objetivo desse conteúdo? Se não é para as redes sociais, é para eu guardar para mim, para quê? Eu alguma vez vou ver essas fotografias? Eu recentemente cheguei aos 5 GB da minha iCloud, ok? Ou seja, eu tenho muitas fotografias, eu também uso a minha iCloud como drive pessoal para ter tipo ficheiros, não é? Normais, tipo, algumas tenho lá tipo vídeos, tenho lá projetos escolares e assim. Então, efetivamente, a minha iCloud, eu tenho 50 GB, tenho o plano mais baratinho lá da iCloud, e efetivamente enchi essa iCloud com 50 GB de coisas, que eu não sei muito bem o que é que são, porque eu acho que ele também faz backups. É todo um negócio das clouds que nunca ninguém vai perceber. Só sei que a iCloud está constantemente a dizer que está cheia, ou seja, já não posso carregar mais coisas, e a iCloud tem uma questão que é, ela não me deixa fazer update, não me deixa fazer gestão dos meus recursos, ou seja, não há propriamente um botão, não há uma forma muito direta de eu perceber como limpar ou organizar de forma intuitiva a minha iCloud.
há uma forma pouco intuitiva de organizar, que é efetivamente eu abrir a minha iCloud e andar lá a ver o que é que tem mais, o que é que pesa mais, o que é que pesa menos e apagar, ou então tipo a única opção que a Apple te tenta oferecer no sistema operativo é um pouco a opção de tu comprares mais espaço na iCloud, e eu já quase carreguei no botão de comprar mais 150 GB por mês e passar a pagar 3 euros por mês por 200 GB de iCloud, mas eu já pensei, se a maior parte daquilo são fotografias da minha galeria, e a minha galeria não tem assim tantas fotografias, mas suponho que vídeos e assim tudo bem que ocupam algum espaço, eu também tenho trabalhos da escola e inclusive vídeos que eu produzi, não é, ao longo do meu processo escolar, naturalmente essas coisas pesam muito espaço, mas eu tenho quase a certeza de que ainda há uma forma de eu dar ali um jeito, de eu dar ali uma limpeza, é que eu nunca vou ver a minha galeria inteira. Nunca vou ver a minha galeria inteira. Eu aqui há uns tempos, já falei disto no podcast, que tinha o hábito de imprimir as fotografias que me interessavam, colá-las na parede, colá-las no álbum. Colá-las na parede não é a melhor ideia de sempre. Eu estou a olhar neste momento para fotografias que tenho ali na minha parede e a maior parte delas já desbotou com o sol, porque quando nós imprimimos fotografias em casa, não é como se elas ficassem na mais famosa forma possível, mas, efetivamente, já passei esse processo, e esse processo é um processo que eu aconselho vivamente a que vocês façam. O processo das câmaras analógicas, não é? De ter uma câmara analógica, né? E tirar fotografias, bué vintage, eu sinto que é mais um daqueles processos mais estéticos do que outra coisa, lamento, e o preço, sinceramente, não compensa assim tanto. Mas voltando ao brain rot e a esta ideia de que, pronto, tudo tem que ser produtivo, eu compreendo de que nós criamos esta ideia coletiva de que tudo o que nós fazemos tem que ser produtivo, e é difícil nós libertarmos-nos dessa ideia, e isso é uma tristeza realmente, tipo, que nós nos sintamos tão presos e presas a esta ideia desgastante de que na sociedade atual tudo aquilo que nós fazemos tem que virar um produto. E portanto é compreensível que uma das escapatórias para esse caminho seja nós criarmos uma atividade como bed rotting, que é só o ato de nós nos deitarmos e fazermos alguma coisa que não seja necessariamente produtiva. Só que o que eu quero dizer aqui é que o problema é o facto de nós termos transformado muitas das nossas atividades em produtividade, e o facto de nós não percebermos que fazer scroll infinito nas redes sociais é um certo tipo de produtividade reversa que é muito prejudicial para nós, não é? Porque, ao contrário do que pareça, fazer scroll nas redes sociais é mais produtivo do ponto de vista lucrativo do que lermos um livro. Porque quando eu estou a ler um livro, é uma atividade que ela não é produtiva, ao contrário do que as pessoas pensam. Ler um livro, ou ver um filme, ou ver uma série, é uma atividade de lazer. Não é, na realidade, é uma atividade em que eu me estou a entregar a um certo conteúdo que foi produzido por alguém, e eu estou a ter uma relação que é só de mim com esse conteúdo. Quando eu estou a fazer scroll infinito nas redes sociais, por mais frívolo, por mais irrelevante que pareça aquela atividade, eu estou a consumir publicidade, eu estou a alimentar algoritmos, eu estou a dar dinheiro às corporações da Big Tech, e eu estou a fazer bastante uma grande porcaria com a minha cabecinha, não é? Estou a alimentar um certo lado da minha cabeça que se vai tornar mais impaciente, que se vai tornar mais responsivo a estímulos rápidos, a conteúdos rápidos e pessoas. Eu sinto muito na minha pele este problema do detox, da necessidade de fazer um detox das redes sociais. Nas 2 últimas semanas, por exemplo, eu tirei o cartão SIM do meu telemóvel e coloquei num telemóvel bem antigo que eu tenho aqui em casa, que é um telemóvel de teclas. Se vocês me estiverem a ver em vídeo, eu vou estar agora a mostrá-lo aqui no ecrã. É um Samsung bem antigo, ele é de 2011, ou seja, não tão antigo assim. Já tem algumas funcionalidades mais recentes, tipo o Bluetooth, se eu quiser dar para ligar a fones Bluetooth e assim. Apesar de eu não usar fones Bluetooth, não sei se já alguma vez disse isso aqui, mas eu odeio coisas sem fios, assim no geral. Ou seja, não gosto de carregamento sem fios, não gosto de fones sem fios. Eu gosto de tudo com bastantes fios. Eu gosto de coisas em que eu consigo ligar, eu gosto de jack, eu gosto... Tudo aquilo que eu possa ter, que não tenha que carregar, é que fones sem fios, toda a gente diz, é muito prático, é muito prático, é muito prático. É muito prático ter que carregar os fones. Já é uma chatice ter que carregar o telemóvel. Imaginem se eu agora também tivesse que carregar os fones. E depois ainda por cima aqueles fones... Gente, há uma coisa que eu não consigo perceber mesmo qual é o ponto, que são aqueles fones wireless que é tipo uma pedrinha em cada orelha. Qual é o... Porquê que alguém vai gastar 250 euros num acessório que ele parece que foi desenhado de propósito para ser perdido? E é sério, tipo, é uma coisa
que a mim me ultrapassa mesmo, que é, como é que alguém pode pagar 250€ por um objeto que é tão pequeno? É que, malta, se caíram daqueles objetos minúsculos, e eles estão cada vez mais pequenos, também tem isso, não é? Que é tipo, no início eles ainda eram assim maiorzinhos, não é? Tipo, tinham uma perninha que caía pela orelha abaixo, e eles agora estão umas bolinhas, parecem uns tampões de ouvidos daqueles que se usa para ir nadar. Literalmente está nesse tamanho nanotecnológico de fones de ouvidos. Se aquilo cai ao chão, num esgoto, perto de um esgoto, perto de uma valeta, chau, fones de 250€. Chau, e ainda por cima, quase certeza que nenhuma destas marcas, estas grandes corporações que produzem esses fones wireless, quase certeza que nenhuma delas disponibiliza para o utilizador comprar, por exemplo, um dos fones individualmente. Porque essa também é toda a outra questão, não é? Da forma como nós consumimos a tecnologia, que é tudo lindo, tudo muito evoluído e funcional e reciclável, mas na verdade nem a bateria sai, não é? Nem para trocar a bateria nós conseguimos fazer isso em casa. Nada é reparável facilmente, apesar da tecnologia estar perfeitamente evoluída a um ponto em que quase tudo podia ser super user-friendly, ou amigo do utilizador, ou amigável do utilizador, não sei como é que se traduziria para português, portanto, I guess que toda a gente deve saber como é que se diz, o que é que significa user-friendly. Mas voltando, portanto, a estas atividades. Esta ideia estranha também que foi criada de que ler é uma atividade produtiva veio desta ideia de coaching, não é? Desta ideia de autoajuda, de que tenta ler não sei quantos livros por dia durante um mês. Desafio, vou tentar ler 30 livros por ano. E gente, eu vou-vos dizer uma coisa. Ler O Pai Rico, Pai Pobre vale o mesmo de que ler, ou melhor, vale menos ainda do que ler o rótulo de uma garrafa de shampoo. Estou a brincar, mas o que eu quero dizer é, esta ideia de que nós vamos ler livros e que ler livros nos dá conhecimento, eu vou aqui segurar na vossa mão e garantir-vos de que se vocês vão ler aquele livro 12 regras para a vida, ou sei lá como é que ele se chama, do Jordan Peterson, se vocês acham que vão estar a aprender alguma coisa vinda daquele homem, ou se acham que o Pai Rico, Pai Pobre vos vai ensinar a ser milionários, sendo que, ao que tudo indica, muito alegadamente, aquele autor só é um milionário porque escreveu O Pai Rico e o Pai Pobre, e esse livro tornou-se um best-seller mundial porque ele próprio não era rico antes daquilo, meus amigos, lamento informar, mas não é como vocês tivessem a ter grande aprendizagem. Aqui também é outra das questões, não é? Que é o TikTok, o BookTok e esses fenómenos foram criando uma ideia consumista de ler, que também é sempre comprar, não é? É sempre haul de livros que eu comprei, nunca é haul de livros que eu requisitei na biblioteca. E esta ideia desgastante, esta ideia triste de que nós temos que ver certo tipo de filmes, temos que ler certo tipo de livros, ela é tão triste e tão pouco libertadora e realmente cria essa necessidade de nós termos esses momentos de não fazer nada e dar scroll nas redes sociais, que parece para a maior parte das pessoas a coisa menos produtiva que elas podem fazer. Eu pessoalmente tenho uma abordagem muito específica a isso, mas eu chamo uma festa de pijama individual e convido toda a gente a fazer essa festa de pijama individual. O que é uma festa de pijama individual? Gente, eu só faço isto tipo uma vez por mês. Mas quando eu estou a sentir assim uma grande fadiga, eu vou para o meu quarto, eu ponho uma luz difusa, eu visto o pijama, eu deito-me na minha cama e eu levo para a minha volta um livro, um comando de uma consola ou uma consola portátil, como vocês preferirem, e eu faço o seguinte, eu faço uma playlist no YouTube também para essa noite e depois eu vejo vídeos no YouTube de youtubers que eu gosto, leio algumas páginas de um livro frívolo, porque, gente, a leitura também pode ser frívola, não é? Nós não precisamos estar sempre a ler Dostoiévski, não precisamos estar sempre a ler Jean-Paul Sartre, não precisamos estar sempre a ler Simone de Beauvoir, e estou eu a tentar plantar escritores melhores do que o Pai Rico, Pai Pobre, que eu nem sei quem é que escreveu, ou o Jordan Peterson, ou esse tipo de big set, think tank, trampista, transfóbico, autoajuda, coach. Pronto, nós não precisamos estar sempre a ler esse tipo de livros. Eu neste momento estou a ler, e eu a partir de agora vou tentar fazer sempre uma recomendação neste podcast, tá bem? E então esta é a minha recomendação, apesar de não ser uma recomendação específica de um livro.
Eu tenho um dos meus melhores amigos, ele foi viver para a Alemanha há uns tempos, e quando ele foi viver para a Alemanha, ele tinha lá em casa dele um livro, que ele não ia levar com ele, e ele disse assim, olha Duarte, queres este livro? É que eu já o li, mas tipo, não vou levar comigo, também não me faz sentido ficar aqui, e eu acho que se calhar ias gostar. E é o livro Boy Meets Boy, do David Levithan. Eu acho que é esse o autor e acho que é esse o nome. Pronto, verifiquem, mas acho que é assim que ele se chama e acho que é esse o autor. Sim, é esse, estou-me a lembrar agora da capa com a minha memória fotográfica e é verdade. Ele deu-me esse livro, eu levei para casa, pousei aqui. É um livro sobre um romance adolescente e eu nunca mais pensei nesse livro, entendem? Tipo, nunca mais me ocorreu sequer ler esse livro. Mas esta semana eu também peguei, eu terminei recentemente de ler um livro que estava a ler e peguei também emprestado um livro que é o Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, e que ainda não comecei a ler, li tipo uma página e meia para aí. E como leio nos transportes públicos e assim, porque como eu já expliquei, a usar um telemóvel de teclas, eu costumo ler nos transportes públicos, costumo ler tipo em salas de espera e assim. E livros, de certa forma, mais exigentes, como, sei lá, Saramago, como este livro do Nietzsche que eu estou a falar, que são livros que exigem algum tipo de investimento mais presente naquela leitura, não são livros propriamente indicados para vocês estarem a ler no barulho do comboio, porque é difícil vocês concentrarem-se no sentido daquelas palavras. Então eu recomendo muito que, para vocês conseguirem sair ao scroll infinito, especialmente em lugares públicos, eu recomendo que vocês leiam livros frívolos mesmo, bandas desenhadas, esse tipo de romances, tipo coisas policiais também são uma ótima forma de relaxar, coisas com escrita simples, coisas com escrita relativamente tipo pouco ambiciosa do ponto de vista filosófico ou do ponto de vista reflexivo e contemplativo. Ler livros que sejam assim mais fáceis de ler, porque, por exemplo, o último livro que eu estive a ler assim neste contexto, eu costumo ter sempre 2 livros, costumo ter um livro para lugares públicos e um livro para ler tipo à noite, um livro para ler com mais calma. E neste momento, então, o livro para ler com mais calma, supostamente é o Assim Falou Zaratustra, se bem que eu estou a ler sempre o mesmo livro porque quero acabar este tal Boy Meets Boy, que estou a querer acabá-lo rápido, e costumo ter um livro para andar aí em movimento. E esse Boy Meets Boy, vou falar um pouco sobre o livro, que é basicamente ele é sobre um romance, que acontece, e aquilo é tipo, o romance é de 2003, e essa foi uma das razões pela qual eu decidi começar a ler o livro agora, porque estava a sentir assim uma necessidade de ler alguma coisa assim mais nostálgica antes dos telemóveis antes dos smartphones terem sido inventados. Achei interessante o conceito de ler um livro lançado antes de tudo isso. E é muito interessante porque, né, falam sobre concertos de bandas locais, falam sobre sair, falam sobre falar efetivamente tipo, em voz, não é? Falar cara a cara. Não há SMS no livro, eles não trocam mensagens, não é um romance feito por telefone, não é um romance feito... Há telefonemas, obviamente, mas é um romance que ele é traçado por uma visão sobre a vida adolescente, claro que com as suas críticas e claro com as suas questões da época, mas é uma adolescência bastante diferente daquela que eu vivi, e isso é uma coisa que é bastante interessante, e por isso eu recomendo o livro para vocês fazerem esse exercício contemplativo de pensar sobre onde é que estávamos e onde é que chegamos. Esse livro é super interessante e é super estranho também, porque ele faz várias críticas sobre os Estados Unidos. O momento está a tocar o meu telemóvel. É um livro super interessante, aquilo lá está sobre um romance, é uma escola relativamente progressista lá dos Estados Unidos. O quarterback da equipa de beisebol, futebol americano, acho que é futebol americano, é uma drag queen, e é tipo, é meio crack porque é uma drag queen tipo all the time. Ele é sempre uma drag queen chamada Infinite Darlene, e essa drag queen ela é bem trambiqueira, fofoqueira, tudo. E é interessante o livro, ok? Ou seja, apesar de ser um romance adolescente bem frívolo, eu recomendo que nós também sejamos capazes de ler romances adolescentes bem frívolos e paremos de olhar para os livros como essa atividade de empoderamento intelectual e de desenvolvimento pessoal e de self-help. Tipo, não é sobre isso. Nem toda a leitura é sobre aprender, a leitura também é sobre relaxar. Um outro assunto que eu gostava de falar é que, apesar de eu ter feito estes esforços e eu continuar a fazer estes esforços de detox, eu confesso de que utilizar um telemóvel de teclas, por exemplo, hoje em dia é bastante desafiante. Apesar de ser uma forma bastante eficiente de eu me conseguir afastar das redes sociais, ainda é bastante desafiante no sentido de ainda há muitos problemas no meu dia-a-dia que eu
resolvo muito mais facilmente com o smartphone. Por exemplo, greve dos comboios. Tenho acesso a um telemóvel que me é capaz de dizer em tempo real quais é que são os comboios que estão suprimidos. Horário dos autocarros. Dá para ver autocarros em tempo real num smartphone. Às vezes, falar movimentações bancárias, MBWay, transferências, não é? Esse tipo de coisas, efetivamente, a vida é mais fácil com o smartphone. Nós somos muito dependentes do smartphone, como por exemplo cartões de supermercados. Eu vou ter que ir pedir um cartão físico a um supermercado, eventualmente, para poder usufruir dos meus cupões, porque ele tinha só cupões na aplicação de forma digital. E agora, quando eu quero ir fazer compras, eu meio que não tenho acesso à aplicação, porque eu não tenho um smartphone comigo, tenho um telemóvel de teclas. Há várias formas de tentar resolver isso e eu tenho andado a tentar explorar algumas delas. E a primeira tentativa que eu tentei é ótimo. A primeira abordagem que eu experimentei foi procurar soluções de aplicações que resolvam esse meu problema. E, gente, há um negócio, há um mercado enorme que também está preso a esta ideia da self-help, não é? Da autoajuda. Há um mercado enorme de aplicações caríssimas que restringem o nosso acesso a redes sociais. E não, eu não vou pagar 10 euros por ano, 10 euros por mês e não sei quantos euros por ano para ter uma aplicação que me impede de navegar no Instagram em scroll infinito durante mais de meia hora por dia. Eu não irei fazer isso. Isso é um gasto desnecessário. A verdade é que há montes de aplicações com este mesmo propósito que custam imenso dinheiro. Estas aplicações têm imenso dinheiro também, imenso investimento para fazer publicidade no Instagram, que diz tipo, não se sintam culpados com o vosso bad rotting, nós temos aqui a solução, esta aplicação irá ajudar-vos. E de repente, não só somos um produto das redes sociais, no sentido em que estamos presos a scrolls infinitos e no sentido em que somos literalmente fabricados através das redes sociais para alimentar um negócio de publicidade das grandes corporações da tecnologia, nós também ainda somos vítimas, ainda somos um grande consumidor de um produto que foi criado para que nós paguemos a empresas que criam soluções para nós restringirmos o acesso a esses conteúdos distribuídos por essas grandes corporações. Vocês compreendem como isto é louco? Vocês compreendem o nível a que as coisas estão a chegar e o nível em que nós estamos quase presos num labirinto terrível de tecnologia? Como é que nós podemos continuar a acreditar que a tecnologia está a ser usada para o bem da humanidade? E atenção, eu não estou a dizer que nós temos que voltar atrás. Eu não estou a dizer que antigamente era melhor. Não, eu só estou a constatar o facto de que a tecnologia ela não está a ser usada para o nosso bem. A tecnologia ela não está a evoluir consoante a necessidade humana. A tecnologia ela está a evoluir consoante a demanda do mercado, consoante as necessidades do mercado. Porque a tecnologia ela é desenvolvida consoante o financiamento desse mesmo mercado, consoante o investimento que uma minoria, que uma elite milionária está disposta a investir. Não é feito para nós. Mesmo as aplicações que são feitas para nós, as aplicações para verificar os horários dos autocarros, as aplicações que permitem com que a nossa vida de certa forma seja mais simples, essas aplicações elas também só são criadas porque elas geram dinheiro. Há um grande movimento na internet que procura contrariar isso, e na internet e no mundo, não é? Que é o movimento do open source, o movimento do Linux, o movimento que tenta procurar criar coisas que são feitas por nós em casa, que são DIY, criar código livre, fonte aberta, coisas que as pessoas possam alterar, modificar, manipular, que cada pessoa possa baixar gratuitamente, utilizar a seu bom proveito. Mas esse movimento ele ainda está muito longe de ser real. Não é? Mesmo esta ideia de criarmos redes sociais alternativas e redes sociais que possam competir com as grandes corporações, apesar de já existirem imensas redes sociais alternativas e open source, elas ainda são muito pequenas em comparação às enormes, não é? Aos Instagrams e ao Facebook e ao Twitter e ao TikTok. E eu convido-vos, não é? Por exemplo, a fecharem as vossas contas no Twitter. Eu não vos convido a necessariamente a pagarem as vossas contas no Twitter. Eu convido-vos a fecharem as vossas contas no Twitter e manterem lá o vosso arroba para ninguém poder roubar, para ninguém poder passar-se por vocês, porque isso infelizmente é um risco hoje em dia.
Mas eu convido-vos a vocês fecharem as vossas contas no Twitter, a vocês fecharem as vossas contas no Instagram ou a manterem contas paralelas e instalarem Blue Sky, por exemplo, ou outras alternativas que existam por aí. Eu confesso de que eu instalei o Blue Sky e eu não uso quase nada porque... criei uma conta porque eu também só utilizo no computador. Mas quando eu soube do Blue Sky eu meio que já não usava o Twitter, então não precisava de um substituto, né, para o Twitter. Era o Blue Sky. Tipo, eu instalei, utilizei um pouco, mas também uma pessoa já não fica presa àquela mecânica. E atenção, eu acredito que nós podemos trazer coisas interessantes das redes sociais, como por exemplo este momento que eu estou aqui a partilhar a minha opinião e as minhas visões sobre estes assuntos com vocês. Mas nós temos mesmo que voltar a ganhar a nossa autonomia, nós temos mesmo que ganhar algum controlo sobre a forma como nós consumimos, sobre a forma como nós produzimos e distribuímos informação e sobre a forma como nós lidamos, sobre a forma como nós gerimos a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa estabilidade emocional num mundo tenta transformar-nos números nesta grande máquina de fazer dinheiro, que são as grandes corporações digitais. O meu nome é Duarte, este aqui foi o episódio do Surtossauro desta semana. Convido-vos a seguir-me nas redes sociais se quiserem ter notificações sobre os novos episódios. O Surtossauro chama-se @Surtossauro no Instagram e no YouTube. Não, no YouTube é Duarte Cor, como no Instagram. E, portanto, sigam-me, Duarte Cor, em todas as redes sociais que existem. No Twitter a conta é privada, não sigam. E não uso. Mas no Blue Sky, no Instagram. E bem, é isso. Um grande beijão nas vossas faces. E até à próxima semana.